Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, com alegria nos encontramos. A palavra de Deus vem até nós para transformar a nossa vida e o nosso coração. Jesus, mais uma vez, está ali ensinando às margens do mar da Galileia. E a palavra de Deus que nos é dirigida nesta quarta-feira da terceira semana do tempo comum é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. A parábola é explicada pelo próprio Jesus. No versículo 14, nós ouvimos Jesus começando a explicar justamente esta parábola. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação e perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qual é o tipo de terreno que é o nosso coração? É necessário, queridos irmãos e irmãs, trabalharmos neste terreno, porque a palavra constantemente é semeada. E se há preocupações, se há dificuldades, se há riquezas, nós somos chamados a colaborar para a purificação do terreno do nosso coração. Se há vínculo com o mal, com Satanás, é necessário renunciarmos e pedirmos que o nosso Senhor venha purificando o nosso coração. É necessário para nós vivermos o batismo que recebemos. No momento da celebração do batismo, nós renunciamos ao pecado, renunciamos a Satanás, renunciamos ao inimigo de Deus e procuramos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos chama a viver. Renunciamos a toda desunião. Portanto, é necessário para nós colaborarmos com o grande semeador, que é Jesus, para que o terreno do nosso coração se torne justamente esse terreno bom, esse terreno fértil, onde a palavra de Deus é semeada. E a partir da palavra de Deus semeada no nosso coração, a nossa vida é transformada. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro deste evangelho existe uma palavra, um texto e um versículo que parece até contraditório para nós, quando o Senhor vai dizer para os discípulos: a vós é dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Para que possamos compreender a palavra de Deus, para que possamos enxergar o mistério de Deus, para que possamos compreender a boa nova, a boa notícia do reino, para nos convertermos e assim os nossos pecados sejam perdoados, é necessário, queridos irmãos e irmãs, nos tornarmos discípulos do Mestre, para que o próprio Mestre, para que o próprio Senhor, pelo seu Espírito, abra o nosso coração, abra a nossa mente ao entendimento da palavra de Deus. E uma vez que compreendemos a palavra de Deus, iremos desejar que esta palavra cresça em nós. Esta palavra produza frutos na nossa vida, frutos de conversão.
É necessário, portanto, a abertura do nosso coração para que a palavra de Deus suscite em nós o desejo da conversão. E uma vez que temos o desejo da conversão, nos aproximarmos do sacramento da reconciliação e da penitência, o sacramento da confissão, para que os nossos pecados sejam perdoados, a partir da escuta, da compreensão, da vivência da palavra de Deus. Agindo assim, esta palavra irá certamente produzir frutos em nós. Esta palavra irá encontrar um terreno bom, um terreno fértil, o nosso coração, e a nossa vida será certamente transformada pela presença da sua palavra, da palavra de Deus, que vem ao nosso encontro para nos recriar, para transformar a nossa vida, para restaurar a nossa existência. E assim, produziremos certamente frutos bons, frutos de conversão, frutos do Espírito, para a glória de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.